No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20, o texto que é para nós a base deste mês da campanha de missões mundiais. Enquanto os irmãos estão procurando, vai passar aqui no Data Show mais uma vez. Você já deu boa noite para o seu irmão, amigo que está ao seu lado? Nós temos visitantes. O pastor, mais uma vez, Marco Início, com a sua esposa aqui conosco, nos alegrando, né, com a sua presença. Tem a Débora, minha norinha, né? E sua irmã. Ah, sim, prazer. Deus abençoe. Mas esse boa noite dos irmãos está tão fraquinho. Boa noite, irmãos. Cumprimentem, abracem, né? Os irmãos já estão cansados? Ainda nem é meia-noite. Servir a Deus é maravilhoso, né, irmão? Servir a Deus é maravilhoso. Nós temos muita alegria quando nós nos colocamos diante de Deus. Mas também nos traz uma responsabilidade. Jesus Cristo chegou para os seus discípulos e disse o seguinte: você lembra, nós lemos, mas precisamos repetir, porque nós temos um grande problema. Sofremos do mal de Alzheimer, esquecemos rápido. Jesus Cristo disse para todos nós o seguinte: portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, além disso, ele diz, ensine-as, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ensinando a obedecer tudo o que eu os ordenei. Paulo, posteriormente, chamado também por Cristo para ser apóstolo e missionário, ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 20, o seguinte, acompanha comigo. Diz lá: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, ou em outra versão, nova criatura é. As coisas antigas ou velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, em outra versão, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso, diz Paulo, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério, a função, o dever, o trabalho de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação, responsabilidade. E aí ele vem e conclui: portanto, somos embaixadores de Cristo, todos vocês, eu e você, nós, todos nós somos embaixadores por Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, quase que ele de joelhos está pedindo, reconcilie-se com Deus. Paulo, ele estava escrevendo a sua carta e caminhando para a sua conclusão, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: ele chega e diz, concluindo, presta atenção, concluindo, eu afirmo que aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que nasceu de novo, aquele que passou pelo processo da regeneração espiritual em Cristo Jesus, ele agora vive uma nova realidade de vida. Não uma vida como antes, no pecado, na degeneração moral, mas uma vida em Cristo. Uma vida diferente, algo especial. Não é que ele deixou de ser ele,
né? Não é que ele agora se tornou uma outra pessoa, aquela outra antiga pessoa não existe mais. Ele continua sendo ele. Eu, Denilson, antes da conversão, continuo sendo o mesmo Denilson agora. Só que com uma diferença. No meu coração, no meu íntimo, sou uma nova criatura. Transformado. Deixei de ser o pecador que ia para o inferno para ser o pecador justificado, caminhando para a glória eterna. Não porque eu fiz alguma coisa, porque diz Paulo que essa nova vida que nós estamos vivendo, ela foi feita, essa reconciliação com Deus, porque nós estávamos distantes de Deus, essa reconciliação feita com Deus foi feita por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo foi pendurado na cruz do Calvário, ele estava ali afixando, ele estava prendendo, ele estava botando ali para todos que quisessem ver aquela notinha promissória que você e eu devíamos para com Deus e que não tínhamos condições de pagar, por mais que tentássemos. E ele, então, Deus, mandando Jesus Cristo pagar essa conta, ele ali, naquele momento que estava pendurado, ele estava ali afixando e dizendo: toma, está paga a dívida. Está paga a dívida. Paga a dívida de quem? Daqueles que desejarem se reconciliar com Cristo. E isso Deus fez, porque se não fosse dessa forma, não teríamos condições nenhuma de dar e ter nova vida em Cristo Jesus. Então Deus reconciliou o homem consigo mesmo através de Jesus Cristo. Por isso, diz Paulo, por isso, ele diz o seguinte, agora para você e para mim: assim como você foi reconciliado em Cristo Jesus com Deus, assim como você agora vai levar outros a se reconciliar com Cristo e assim se reconciliar com Deus. Então precisamos entender, porque eu faço parte desta grande comissão, eu faço parte desse grande projeto de Deus, de fazer com que o homem se reconcilie com Deus. Eu faço parte dessa comissão. Eu faço parte. E eu preciso entender que eu devo continuar a completar aquilo que começou lá atrás. Cristo completou lá atrás, começou lá atrás, quando ele veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e voltou para o céu e disse para os seus discípulos, como nós lemos: agora é com vocês. Agora é com vocês. Vá. Prega o Evangelho. E como nós podemos completar a missão? Como é que nós podemos completar a missão? Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo escreve o seguinte, presta atenção no texto: fui crucificado com Cristo, ou seja, morri, não sou mais eu. Assim, já não sendo eu, mas não sou mais eu que vivo, ele diz: agora quem vive em mim é Cristo. E a vida que agora, nesse momento, estou vivendo, Paulo está dizendo que vive esta vida no corpo, mas vive esta vida pela fé no Filho de Deus, que lhe amou Paulo e amou a você. E por isso ele se entregou, e por isso ele se deu. Então, como é que eu posso completar essa missão? Viver a vida proposta por Deus para cada um de nós. Deus deu uma ordem: ide, faça discípulos, pregue o Evangelho a cada um de nós. Não foi a igreja, instituição, não foram os pastores, não foi só aos missionários, não foi só para os apóstolos, não, foi para todo mundo. Aí alguém poderia dizer: mas pastor, eu não sei pregar. Jesus Cristo não falou para você sair pregando, como o pastor prega. Muito obrigado. Jesus Cristo não falou para você subir no púlpito, pegar um microfone e sair falando. Ele não falou isso, ide por todo mundo, suba no púlpito e pregue. É assim que Jesus Cristo falou? Não. Jesus Cristo não falou isso. Ide por todo mundo, mas antes entre num seminário para estudar 4, 5 anos de teologia, para aprender um pouco mais sobre a Bíblia, para poder pregar o Evangelho. Foi assim que ele falou? Não.
Ide por todo mundo, mas antes primeiro faça uma escola, uma universidade, aprenda a ler e escrever, porque vai ficar feio você falar nós vem, nós vai, nós fica. Então, entre primeiro, estude. Seja um estudado. Esse negócio de analfabeto não funciona. Foi assim que ele falou? Não. Ide por todo mundo, mas aqueles que têm dinheiro, porque, afinal de contas, pegar um carro, um avião, um ônibus, para outro país, tem que ter dinheiro. Foi assim que ele falou? Não. Ide por todo mundo, aqueles que estão à toa, não tem nada para fazer na vida, eu vou lá pregar. É assim, foi ele que falou? Não. Ele disse para você e para mim, simplesmente somente, ide, pregue, faça discípulos. Só isso. Ir e pregar. E como eu posso fazer isso? Paulo deu a resposta. A vida que agora vivo, como é que ele disse? Não vivo, mas Deus vive em mim. E a vida que ele agora lhe vive, que Deus vive nele, né, vive pela fé. O crente, ele consegue fazer a obra de Deus somente pela fé. Por que somente pela fé, irmãos? Por que somente pela fé? Lembra do final do texto? Eis que estou convosco todos os dias. Não é só quando faz sol, não é só quando o tempo está bonito, não é só quando as coisas vão bem, não. Eis que estou convosco todos os momentos, inclusive naqueles mais difíceis. Não vou te deixar só, estou contigo. E então a vida que Paulo entendeu agora estar vivendo, ele diz o seguinte, bom, então eu não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, então ele é o capitão do meu navio. Ele é o que vai dar a direção. Ele é que vai comandar esta embarcação enquanto estiver aqui neste mundo. Pilotando, dirigindo. E ele tem capacidade para isso. Nessas horas, quando eu falo uma coisa assim, eu me lembro de um certo profissional chamado prático. Vocês já ouviram esse negócio? Uma pessoa assim? Um profissional chamado prático? Quem nunca ouviu, eu vou dizer. Prático é aquele indivíduo que vai buscar o navio quando chega perto de se aportar, e ele é que comanda a direção do barco até botar o barco no porto. É ele que conhece. O camarada pode ser o maior general das marinhas de qualquer país. Chegou no lugar, ele tem que dizer, senhor, pois não, pode assumir o barco. E o homem que vai conduzir. Ele que conhece o trajeto. Ele que vai colocar o barco lá no cais. É o prático. Você pode ser dono do que você acha de você, mas você não é o prático. É Deus. Ele que conhece o caminho. É Ele que vai aportar este navio chamado você no lugar seguro, para que você, chegando ao porto seguro, possa desfrutar das delícias. Então, essa direção, esse controle tem que estar debaixo do poder, da vontade de Deus, porque senão nós não fazemos a obra de Deus. Não fazemos. E Paulo ainda escreve em 1 Timóteo, capítulo 2, 4, o seguinte. Veja lá comigo. Deus quer que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, meu filho, presta atenção. Está escrito. Presta atenção. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se Ele está conduzindo o meu navio deve ser conduzido até o ponto de que todos alcancem a verdade, o conhecimento, a salvação. E a coisa não é fácil, não, irmãos. Não é fácil, não. Quando eu falei, eu anotei aqueles dados que foram no início do culto passado para nós. Existe, agora vou destacar com mais calma, existe mais de 7.000 povos que ainda não foram alcançados. 7.000 povos, não são 7.000 pessoas. 7.000 povos.
que não foram ainda alcançados. Mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Isso não é pouca coisa, não. 4 bilhões de pessoas. 90% das pessoas, entre os povos que ainda não foram alcançados, que não foram evangelizados e que não ouviram nada de Cristo. 90% das pessoas, muitas delas vivem na pobreza. E aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão esses localizados, como eu falei há pouco também, onde nos países restritos. Você conhece um país restrito? Eu acho que você conhece. Cita para mim um país restrito. China, Coreia do Norte, Irã. São países que, segundo o estudo apresentado para nós, são países onde o islamismo, o hinduísmo, o budismo prevalecem. E se você abre a boca para falar de Cristo, corre risco de vida. Hoje você pode falar com o seu amigo, no seu trabalho, na escola, né, no seu vizinho. Você pode falar de Cristo, você pode tocar as músicas evangélicas que quiser tocar dentro da sua casa. Né? Você pode fazer a reunião que você quiser evangélica dentro da sua casa, chamá-los para participar de estudos bíblicos. À vontade, ninguém tem nada a ver com isso. Mas esses países, se você levantar a voz e dizer, eu sirvo a Deus e gostaria de... Você não sou, você vai ser preso. Não podemos cantar como nós cantamos aqui. Não, é proibido. E em certas igrejas, isso é testemunho da nossa irmã Michele, né, irmã Michele? Que esteve lá na China, não é isso, irmã? As igrejas que lá existem, muitas delas, precisam de permissão para funcionar. E não é para todo mundo. Não. É mais para os estrangeiros. Lá quietinhos, guardados lá dentro. Nada de ficar pregando o evangelho para os nacionalistas, a população em geral. Não pode. Proibido. E existem pelo menos 2.000 línguas em que a palavra de Deus não tem ainda tradução, não chegou lá e nem ninguém falou. 2.000 línguas. Você conhece alguma língua? Hã? Alguns aqui te falam muito, né, irmã Michele? Português, chinês, inglês e assim por diante. Eu muito mal português. Mas tem gente que fala bem, né? Meu André, inglês, fala bonito, né? Não? Claro que fala. O pai tem que elogiar o filho, olha. Mas veja, preste atenção. Tem línguas que a Bíblia ainda não foi traduzida. E como as pessoas poderão ouvir? Como elas poderão conhecer se não tem quem pregue? A maioria desses povos são localizados justamente naquela janela. Norte da África, Oriente Médio, Ásia, regiões de difícil acesso para a palavra de Deus. São 70 milhões que compõem esse quadro, que ainda não foram alcançados. 70 milhões de pessoas surdas que compõem esse quadro. Se pregar para uma pessoa que ouve, já é difícil, imagina para os surdos. Se pregar para um ouvinte, né, é a definição para quem ouve, né, ouvinte, já fica complicado, imagina para os surdos. Mais difícil ainda é. Mas repare, irmãos, Hudson Taylor, os embaixadores conhecem, né, Silbert? E mensageiros também. Hudson Taylor, lá no século XVIII, ele, entendendo a mensagem, ele fala uma frase interessante. Ele foi trabalhar, inclusive, lá na China, lá entre os chineses. Ele fala uma coisa muito bonita, uma frase que eu achei interessante e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A grande comissão não é uma opção para ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Vou repetir.
O ide para pregar o Evangelho, a chamada de Cristo, a ordem dada por Cristo, não é uma opção para ser considerada. Vou, não vou, talvez, quem sabe, vai ele, vai ela, quem sabe, amanhã talvez. Não. Mas sim uma ordem a ser obedecida. E muitos vão, muitos obedecem, mas infelizmente, muitos tantos também não obedecem. E é aí que fica difícil. E nós precisamos repensar isso, porque o campo precisa das nossas ajudas. Vamos ver um vídeo agora de um casal de missionários trabalhando na África. Evidentemente, o rosto deles não aparece, porque onde eles estão também é proibido. É difícil, mas estão lá, enfrentando a dura realidade de falar aonde, pregar aonde o Evangelho não pode ser falado e pregado como nós falamos aqui. Vamos assistir esse vídeo desse casal missionário. Este casal, como os irmãos acompanharam, trabalhando no norte da África, eles usam de uma estratégia, assim como outros missionários usam estratégias para poder chegar. Vocês repararam a roupa das mulheres? Por dedução da roupa, qual é a religião que impera lá? Islã. O islamismo. E o islamismo, ele mata os crentes. Não tem opção. Mata. Então, nossos missionários,
E nós temos aproximadamente 1.914 missionários em 80 países. E nessas regiões, como o Norte da África, Oriente Médio e Ásia, temos 32 países com 299 missionários. Esses países, entre 2018 a 2022, mais de 184 mil pessoas aceitaram a Cristo. Às vezes, uma perseguição vale a pena, porque o Evangelho cresce mais. Mais de 184 mil pessoas aceitaram a Cristo. E mais de 9 mil foram batizados. Por que essa diferença de 180 para 9 mil? O que vocês acham? Por que essa diferença? Porque não pode se declarar tão fácil assim. O indivíduo que em determinadas regiões declara, chegando em casa, aceitei a Cristo, vou me batizar, ele é posto para a rua. Isso é de todos o menor mal, quando não é morto. 9 mil pessoas foram batizadas, sendo 64% dos batizados nessa região. E 69% das igrejas plantadas nessa região do norte da África e Oriente Médio e Ásia. Então, irmãos, veja, esse trabalho Cristo começou e nós vamos completar. É comigo, é contigo. E precisamos falar e não ficar calado. Existe um hino no HCC de número 538, nós vamos estar cantando, que diz assim: quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear? Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma a tua cruz também. Renuncia a tudo e vem. Segue o Mestre com fervor, semeando sem temor. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala a todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostre agora compaixão e anuncia a salvação. Fale e não te cales. Erga a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fala e não te cales. Deixe agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Vamos ficar de pé e vamos cantar este hino. Fala e não te cales.